Uma chama antiga que nunca se apagou. É com essa frase bem impactante que uma organização um tanto misteriosa anuncia o que seria uma nova era. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no manifesto da Ordem Illuminati do Brasil, para entender direitinho a visão que eles propõem, sabe? E tudo isso vindo direto da fonte, do texto deles mesmo. E olha, essa frase de abertura, a luz que desperta um novo tempo, ela não tá aí à toa não. É, na verdade, a grande chave para entender a mensagem toda. Logo de cara já estabelece um tom assim grandioso, místico, né? A ideia é posicionar a organização como quem traz a luz para lutar contra o que eles chamam de escuridão da ignorância. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte, em 5 partes. Primeiro, a voz da luz, para a gente entender quem eles dizem que são. Depois, a gente mergulha na missão cósmica, para sacar qual é o propósito deles. Aí vamos ver por que o Brasil é o berço da iniciação, um ponto bem curioso. Em seguida, detalhamos a jornada do iniciado. E, para fechar, a gente chega no chamado final deles, que é bem direto. O despertar é agora. Bom, vamos lá então. Começando pela primeira parte, a voz da luz. A pergunta aqui é bem direta. Afinal, quem é a Ordem Illuminati do Brasil, de acordo com o que eles mesmos escreveram? Então, o ponto principal é que eles não se veem como um movimento novo, sabe? Pelo contrário, eles se definem como herdeiros de uma chama antiga que nunca se apagou. E o objetivo que eles declaram é basicamente restaurar um conhecimento que teria se perdido, tentando criar uma ponte entre a razão e o mistério, entre a ciência e a espiritualidade. Agora, olha que interessante isso aqui. Eles pegam um símbolo super famoso, o olho que tudo vê, e dão um significado totalmente novo para ele. Enquanto todo mundo na cultura pop pensa em vigilância e em controle, a ordem diz que não, que na verdade é o olhar do espírito. Uma força que observa e entende tudo, mas sem julgar. É uma inversão total, uma virada de 180 graus na interpretação que a gente costuma ver por aí. E essa lógica de focar no interno, no espiritual, continua forte aqui. Para eles, não existe essa de templo, de pedra, de prédio. O templo sagrado é o próprio universo. E o altar? Também não é um objeto físico. O altar é o coração de cada membro que já despertou. Isso, convenhamos, muda completamente a perspectiva do que é uma prática espiritual, né? Beleza. Então, se a identidade deles é essa coisa mais interna, mais universal, isso leva a gente para a segunda parte, a missão cósmica. A grande pergunta é, qual é o propósito deles no mundo afinal? E o curioso é que o manifesto começa a definir essa missão dizendo primeiro o que ela não é. Coisas como fama, riqueza, poder, tudo isso é descartado. Eles chamam de reflexos pálidos do verdadeiro poder. Ou seja, é uma rejeição de cara de tudo aquilo que normalmente move a nossa sociedade. Então, no lugar dessas buscas materiais, a missão que eles declaram é outra. É uma coisa puramente espiritual, de transformação. Iluminar consciências, revelar aquilo que estava escondido e preparar os novos guardiões da humanidade. É bem grandioso o propósito. E para simbolizar essa missão, cada membro recebe o que eles chamam de chama. O mais interessante é que essa chama não é tipo um prêmio, uma recompensa pessoal. É o contrário, é um chamado para uma responsabilidade enorme. E para cultivar essa chama, é preciso disciplina, conhecimento e silêncio. Tudo reforçando de novo aquela ideia do foco no desenvolvimento interior. Agora a gente chega num ponto-chave, a terceira sessão. É aqui que a missão toda ganha um endereço. Por que Ordem Illuminati do Brasil? O que o Brasil tem a ver com isso? Bom, o manifesto dá um papel bem místico e central para o país. E a resposta deles é que a escolha do Brasil não foi por acaso, de jeito nenhum. Segundo o documento, o país é visto como um ponto de convergência espiritual, um lugar único no mundo. Quase como um caldeirão místico, onde as correntes ocultas do Oriente e do Ocidente se encontram e se misturam. E essa ideia toda culmina numa visão bem poderosa. O Brasil seria uma espécie de nova Atlântida espiritual, o lugar de onde um novo ciclo de luz vai emergir para o mundo todo. A ordem nesse cenário se coloca como instrumento para que essa profecia aconteça, né? Preparando as pessoas para serem pontes entre o mundo que a gente vê e o invisível. Ok, então a gente já viu a identidade, a missão e o porquê do Brasil. Agora, a quarta parte leva a gente para uma jornada mais pessoal, a jornada do iniciado. Como é que essa transformação que eles tanto falam acontece na prática? O caminho é descrito em etapas bem definidas. A primeira coisa é que a ascensão não é algo que se ganha de presente, ela precisa ser conquistada.
O segundo passo é fazer o ego se calar, o que eles colocam como algo essencial, um pré-requisito mesmo. E só depois de conquistar isso e de silenciar o ego é que a tal voz se manifesta. E aqui tem um detalhe fundamental. O documento faz questão de dizer que essa jornada não é só uma metáfora, não é simbólica. Ela é descrita como um processo real, vibracional e transformador. Ou seja, seria uma mudança que acontece num nível de energia mesmo, algo concreto. É um ciclo de morte do eu antigo e renascimento de um novo. E com isso a gente chega na última parte, que é o grande clímax da mensagem. O despertar é agora. É nesse ponto que a ordem para de falar sobre ela mesma e vira um microfone para o mundo, fazendo uma proclamação bem direta. E a declaração começa com uma pancada, uma frase poderosa e definitiva. A era da ignorância chegou ao fim. Repare que não é uma sugestão de que as coisas vão mudar, é uma afirmação de que um ponto de virada na história já aconteceu. Para eles, a era antiga já era, acabou. E aí vem o chamado principal, a frase talvez mais urgente do manifesto inteiro. O despertar é agora. De novo, não é uma promessa para o futuro, é um decreto pro presente. A mensagem é clara. A janela de oportunidade para essa transformação da consciência está aberta neste exato momento. E, para fechar essa proclamação, a ordem se coloca como o grande catalisador dessa nova era. Quando eles falam em erguer sua tocha, eles estão se declarando a força ativa, a chama que vai, nas palavras deles, transformar o mundo. E tudo isso começando daquele altar espiritual que eles acreditam que é o Brasil. E assim a gente fecha a análise desse documento. O que a gente viu foi um texto que se apresenta como a voz de uma linhagem muito antiga, com a missão de trazer luz a um mundo que estaria em trevas. A questão que fica no ar, e que é bem provocativa, é sobre a natureza dessa narrativa toda. Será que estamos diante de uma sabedoria ancestral que ressurgiu das cinzas? Ou seria talvez uma mitologia moderna, uma nova história, criada para dar sentido e direção para essa nossa era? A resposta, no fim das contas, fica para a interpretação de cada um.